vamos apresentar a política de gastos da Universidade Federal de Alagoas. Primeiro, por que uma política de gastos? Para o atendimento de determinações legais, como a Lei 4320 de 1964, o Decreto-Lei 200 de 67, a Lei 10180 de 2001 e as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional 157 e 716 de 2011, além de aprimorar a governança e os mecanismos de gestão na UFAL, por meio do provimento de informações que venham a subsidiar a tomada de decisões, a otimização de recursos públicos e também de fomentar a transparência e o controle social. Para obter maiores informações sobre a política de gastos da universidade, podemos acessar aqui o portal da universidade, servidor, gestão do conhecimento, portaria e resoluções normativas. Lá nós vamos encontrar alguns instrumentos de normativa da universidade e aqui está a política de gestão de gastos que foi materializada por meio da portaria 1849 de 2018. Alguns conceitos são importantes de serem mencionados. O primeiro deles é por que gasto, já que o mais comum é se ouvir o termo custo. Porque gasto é um termo mais genérico, ele se refere a uma compra ou contratação que gere um desembolso para o FAO e ele se materializa quando do ateste de uma nota fiscal ou documento equivalente. O custo, por sua vez, é um tipo de gasto, cujo material ou serviço é consumido, utilizado ou beneficia um serviço finalístico. Já uma despesa é um tipo de gasto, só que ele é utilizado, consumido ou beneficia um serviço de apoio, uma área de apoio. Então, por exemplo, quando se adquire papel A4, se ele for consumido por uma unidade de apoio como a Progist, por exemplo, ele é caracterizado como uma despesa. Se ele for consumido por uma unidade acadêmica como o CETEC, por exemplo, ele seria um custo, mas independente se ele é um gasto. Um outro conceito muito importante que precisa ser mencionado é o de objeto de gasto, que é aquilo que se deseja mensurar e avaliar em termos de gasto. Na UFAL, podem ser objetos de gasto a própria universidade, campus, unidades organizacionais como unidades acadêmicas de apoio, assessoria, cursos, edificações e bens. Um outro conceito seria o de apropriação de gasto, que seria a alocação do gasto nos respectivos objetos de gasto beneficiados. Tomemos outro exemplo do gasto referente à energia elétrica, aqui do campus Acir Simões. Ele pode ser alocado, deve ser apropriado nos N objetos de gasto que se beneficiam. Então, se uma conta de energia é de R$10.000, R$1.000 podem ser da unidade A, 1.500 da unidade B, ou seja, aquele gasto total ele é apropriado nos respectivos objetos de gasto. Ainda nessa política, alguns atores participam da sua implementação. O primeiro ator é o gestor do gasto, que é aquele que é o responsável pelo ateste da nota fiscal referente àquele gasto ou documento equivalente. E o segundo ator seria o DCF, que receberia essas informações do gestor do gasto e lançaria no Sistema de Administração Financeira, o CIAF. Uma regra de validade dessa política é que a partir de 2 de janeiro de 2020, todo e qualquer pagamento ele somente será processado se o seu respectivo gasto for apropriado. Mas como se dá essa apropriação do gasto? Por meio do documento de apropriação de gastos. Ainda no portal da UFAL, indo em servidor, gestão do conhecimento, gastos, em anexos nós podemos encontrar os documentos necessários a essa operacionalização. O primeiro deles é o documento de apropriação de gastos, que é no documento de apropriação de gastos, o gestor daquele gasto, ao atestar a nota fiscal, ele deve preencher esse documento de gasto da seguinte forma. No campo exercício, ele vai informar o ano, no caso, chamamos em 2019, a competência, o mês de competência daquele gasto, vamos supor que seja em setembro,
O documento de origem. Aqui tem uma nota, uma observação que ele vai informar o tipo de documento de origem. Vamos supor que seja uma nota fiscal. O número, ele vai informar o número da nota fiscal, a sua data de emissão, e o valor da nota fiscal. No fornecedor, ele vai informar quem é o emitente daquela nota fiscal. No campo nota de empenho, ele vai informar o número da nota de empenho que suporta esse pagamento. Essa célula gasto não necessária. No campo do gestor, ele vai informar o nome daquele gestor. E no campo data do reconhecimento, o gestor do contrato, o gestor do gasto, no caso, ele vai informar a data do ateste da nota fiscal. No objeto de gasto, há um outro arquivo disponível aqui no portal da gestão do conhecimento, na seção de gastos, que é a lista dos objetos de gasto. Caso o gestor deve baixar essa planilha e verificar os objetos disponíveis. O pagamento somente será processado após a apropriação desses gastos. E o gasto só pode ser apropriado nos objetos que estiverem disponíveis nessa planilha. Então, por exemplo, o gestor deve pegar a unidade que se beneficiou daquele gasto e informar deve copiar e informar na DAG. Informado na DAG, ele vai atribuir o valor daquela unidade, do quanto ela se beneficiou daquele gasto. Então, pode ser aqui 1.500. Uma DAG, um gasto, ele pode ser apropriado para N objetos de gasto, desde que o somatório desses objetos de gasto totalizem com a nota. Então, vamos pegar mais 2 objetos de gasto aqui. Bem, agora que o total da apropriação bate com o total do gasto da nota fiscal, o gestor vai informar o nome dele aqui. E imprimir e assinar esse documento de apropriação de gastos, anexar o processo de pagamento e encaminhar ao DCF. O DCF, no seu processo de liquidação, vai fazer a apropriação desses gastos e só o fará, inclusive, se esse documento de apropriação de gastos estiver anexado. Enfim, esse é o processo de apropriação de gastos. Obrigado.